Notícias de última hora. Foi revelada uma possível causa da morte da adolescente, líder de torcida, encontrada morta em um navio de cruzeiro da Carnival. A nova informação chega apenas um dia depois que os pais dela apontaram um membro da própria família como, entre aspas, suspeito pela morte de Anna Kepner. Posso falar? Esse vídeo é da News 6 em Orlando, e essa é a madrasta de Anna Kepner, aparecendo no tribunal em um caso separado de custódia. Estamos aprendendo mais sobre o menino que está supostamente no centro desse caso, que acompanhamos pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. O FBI e o legista ainda não confirmaram detalhes da investigação sobre a morte de Anna Kepner. Um relatório bombástico foi divulgado, alegando saber como essa garota morreu em um navio de cruzeiro da Carnival e indicando uma investigação de assassinato. Este é o vídeo da WSVN de Miami, em 8 de novembro, mostrando o corpo de Kepner sendo retirado do navio de cruzeiro Carnival The Horizon. Esse vídeo foi gravado pelo repórter Sheldon Fox. Kepner, com 18 anos, era estudante do último ano do ensino médio e líder de torcida em Titusville, Flórida, cerca de 3 horas ao norte de Miami. Ela estava no cruzeiro que saiu de Miami. Foi um cruzeiro de 6 dias com o pai, a madrasta e seus 2 filhos biológicos, uma menina de 9 e um garoto de 16 anos. Agora, muita atenção está voltada para o garoto de 16 anos, pois relatos dizem que ele dividiu uma cabine com Anna Kepner. Tem uma atualização importante sobre ele que vamos abordar em breve. Está sendo alegado que ele era obcecado por sua meia-irmã. Agora, aqui está a linha do tempo que foi apresentada sobre os supostos últimos dias da vida de Kepner. Então vamos para o dia 6 de novembro. E esse foi um dos últimos dias desse cruzeiro. Kepner não estava se sentindo bem. O Daily Mail afirma que ela jantava com a família e avisou que só voltaria para o quarto. Agora, isso nos leva ao dia 7 de novembro. No dia seguinte, a família de Kepner se reuniu para o café da manhã e Anna não apareceu. Foi por volta das 11 horas daquela manhã que o Daily Mail diz que uma camareira entrou na cabine de Anna e fez uma descoberta horrível. O corpo de Kepner teria sido encontrado enrolado em um cobertor coberto com colete salva-vidas e enfiado debaixo de uma cama. Pessoas no navio relatam que, nesse horário, ouviram um alerta de emergência médica no convés 8. E as pessoas que estavam hospedadas em cabines próximas à de Kepner foram informadas de que precisariam deixar esses quartos mais cedo do que o planejado originalmente. No dia seguinte, quando o pafelisco do navio retornou ao porto, o corpo de Kepner, assim que voltou para a terra firme, foi enviado ao médico legista em Miami no dia 8 de novembro. Agora, dizem que Kepner morreu durante o cruzeiro do México para o sul da Flórida. Curiosamente, o legista registrou a morte de Kepner às 11 horas e 17 do dia 7 de novembro. Esse é o dia anterior ao retorno do navio a Miami. O FBI investiga o caso. Eles não disseram muito mais do que isso publicamente, mas uma reportagem bombástica acabou de sair da ABC News, citando uma fonte que diz que Kepner teria sido sufocado até a morte. A ABC afirma que ela foi colocada em uma chave de braço, com o braço ao redor do pescoço dela. Havia, supostamente, 2 hematomas na lateral do pescoço dela. A ABC também está dizendo que a investigação preliminar não mostra nenhum sinal de agressão sexual e também não há sinais de drogas ou álcool no sistema dela. Tudo isso, segundo a ABC News. Muitos indícios apontam para o meio-irmão de 16 anos, com quem ela supostamente dividia o quarto no cruzeiro. Pelo que entendemos, como o cruzeiro estava em águas internacionais, o jovem, não a criança de 9 anos, mas o de 16 anos, pôde beber. Segundo a News 6 de Orlando, este vídeo mostra a audiência de custódia da madrasta de Kepner, Chantel Hudson. Ela é casada com o pai de Anna. Agora, de acordo com os registros do tribunal que analisamos, Chantel está passando por processos de custódia com seu ex-marido há mais de 1 ano. Na quinta, ela, o ex e advogados participaram de audiência virtual no tribunal. Na audiência, o advogado do ex dela afirmou: a filha mais velha, que tem
aproximadamente 16 anos de idade, é suspeita da morte do enteado. Agora, essa é a primeira vez que a palavra suspeita foi usada nesse caso. No início da semana, Chantel apresentou moção de emergência para adiar a audiência sobre desacato e execução dos peticionários. Em termos simples, ela queria adiar uma audiência, neste caso de custódia, que estava marcada para 17 de dezembro. E este caso não tem nada a ver com a morte de Anna Kepner, pelo menos agora diretamente. Este caso já dura mais de um ano, mas agora a morte de Anna Kepner e o possível envolvimento de um dos enteados, neste caso, trouxeram tudo isso à tona. Agora, o documento diz que a ré foi informada, por meio de conversas com investigadores do FBI e seus advogados, de que um processo criminal pode ser iniciado contra um dos menores envolvidos nesta ação. Chantel queria adiar a audiência por causa do que a petição descreve, abre aspas, como uma circunstância extremamente sensível e grave que surgiu. Segundo a petição, Hudson não poderia testemunhar na audiência e talvez invoque a quinta emenda. Atualmente, há uma investigação do Departamento Federal de Investigação sobre a morte repentina de Anna Kepner, de 18 anos, encontrada morta em 9 de novembro de 2025 em um cruzeiro da Carnival. A senhorita Anna Kepner, a falecida, é filha da companheira do réu, e o réu e os filhos menores desta ação estavam todos juntos no navio de cruzeiro. Fecha aspas. Queremos observar que o documento informa que ela foi encontrada morta em 9 de novembro. O navio voltou ao porto e o corpo de Kepner foi ao Instituto Médico Legal em 8 de maio. Achamos que isso é erro de digitação. Na audiência judicial desta semana, vimos o advogado do ex-marido de Chantel fazer algumas alegações relacionadas ao que aconteceu a bordo do navio. O advogado afirma que o enteado de 16 anos supostamente dividia quarto com Anna Kepner. E ele diz que, como o navio estava em águas internacionais, o garoto de 16 anos pôde consumir álcool. Oi? Agora, o advogado de Chantel contestou isso e disse que há um vídeo de vigilância que mostra que o enteado não bebeu a bordo do navio. O advogado afirmou que o Conselho Tutelar investigou e constatou que não havia álcool na casa de Chantel. Pesquisamos as regras da Carnival Cruise Line sobre álcool e menores de idade. No site deles, informam que é preciso ter 21 anos para beber no navio, independentemente da localização. Mas voltando à audiência, Chantel disse que o meio-irmão precisou ser hospitalizado, abre aspas, imediatamente após o incidente, e ela não disse o motivo. Falamos do filho biológico dela. Ela também disse que o filho dela tem, abre aspas, uma consulta com o psiquiatra no mês que vem, mas não deu mais detalhes sobre isso. Agora, o garoto, que os pais dizem ser suspeito da morte de Kepner, está morando com um dos parentes da mãe dele. Relataram que o meio-irmão de Anna Kepner estaria, abre aspas, obcecado por ela. Isso de acordo com o pai de um dos ex-namorados de Anna. Ele falou ao Inside Edition, abre aspas, ela tinha medo dele, porque ele sempre carregava uma faca grande, disse o homem. E ele também disse que seu filho uma vez viu o meio-irmão entrar no quarto de Kepner durante uma chamada de FaceTime, abre aspas, quando ela estava dormindo e subir em cima dela. Ele ainda disse, ele é obcecado e atraído por ela, quase louco. Sempre quis namorá-la. Agora, o FBI não disse oficialmente se o meio-irmão é suspeito da morte de Kepner, mas esse meio-irmão teria dividido uma cabine com ela durante esse cruzeiro. O caso de custódia da madrasta de Anna com o adolescente de 16 anos será julgado em 5 de dezembro. A News 6 de Orlando informa que a audiência deve durar 4 horas. O pai biológico de Kepner, que estava no cruzeiro, pode testemunhar na audiência. Agora, ele deu algumas entrevistas desde a morte da filha, mas nada desde que esses novos desdobramentos sobre como ela supostamente foi encontrada se tornaram públicos. Chantel tornou seu Facebook privado após a divulgação dos documentos judiciais nesta semana. Antes, ela havia postado no feed um artigo da ABC News informando que seria a única entrevista concedida pelo marido, pai de Anna. Nesta entrevista, há a citação: quando ela entrava em uma sala,
iluminava o ambiente. Se você estivesse triste, ela te fazia rir, sempre brincava e era a mais engraçada da escola. Há uma semana, o Daily Mail falou com o pai de Anna, Chris Kepner. Esta foi sua última entrevista desde que o caso de custódia com sua esposa veio a público, disse ao Daily Mail. Citação: "Estávamos lá em família. Todos foram interrogados e saíram do navio. Eu não sei quem eles estão investigando ou qual é a investigação deles." O Daily Mail informou que o pai de Anna não respondeu às ligações para comentar sobre como o corpo dela foi encontrado. Entrei em contato com a Carnival Cruise Lines para uma declaração, e eles nos responderam. A morte de um hóspede que viajava no cruzeiro Carnival Horizon, que retornou ao porto de Miami na manhã de sábado, 8 de novembro, está sendo investigada pelo FBI. Como o assunto está sob jurisdição policial, o Escritório de Relações Públicas do FBI em Miami deve fornecer mais detalhes. Nosso foco é apoiar a família do hóspede. Com a investigação da morte de Anna Kepner em destaque, pessoas seguem homenageando sua vida interrompida cedo. Na quinta-feira, reuniram-se em uma igreja perto de sua cidade natal para celebrar sua memória. O obituário de Kepner diz: aos 18 anos, ela trouxe risos, amor e luz a todos ao seu redor. A família contou que ela fez uma prova e pretendia entrar para o exército após se formar no ensino médio em maio. Um dia, ela esperava ser policial em sua cidade natal, mas por mais que as pessoas estejam lembrando e homenageando Anna Kepner, alguns disseram que houve sinais que foram ignorados. Teremos que aguardar para ver o que acontece no caso dela, enquanto o FBI investiga. E até o momento desta gravação, ninguém foi preso em conexão com a morte de Anna Kepner. Falei com Tom Smith, detetive aposentado de Nova York e co-apresentador do podcast Gold Shields, sobre a investigação. Mas fizemos a entrevista antes de chegar à notícia de última hora sobre a suposta causa da morte de Kepner. Agora, para falar mais sobre esse caso, está conosco Tom Smith, detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York e também co-apresentador do podcast Gold Shields. É sempre bom ter você aqui. No Law and Crime, seguimos tentando entender um caso que ainda é um grande mistério. Para esse meio-irmão de 16 anos de Anna Kepner, e nós não sabemos se isso é um assassinato, mas, ao enfrentar essa acusação, o que é considerado para decidir se ele pode ser julgado como adulto? Bem, isso vai ser determinado mais tarde com a causa da morte ou a depravação dela, do crime. Os federais e o escritório do procurador dos Estados Unidos da América decidirão mais tarde se vão manter o caso, quando e se ele for acusado. E só o que permanece, quero dizer, essa história, desde que o corpo dela foi retirado do navio de cruzeiro. Casos assim são raros em navios de cruzeiro, o que eu acho alimentou muito do interesse e da especulação em torno desse caso. Mas por mais que não saibamos pelo FBI e tenhamos que esperar para ouvir o que eles têm a dizer, o que estamos aprendendo chama sua atenção. Estamos aprendendo que eles conseguem identificar com precisão os movimentos das pessoas no navio pelos vídeos, como se você estivesse na Times Square durante um cruzeiro. Sabe, há uma câmera em todo lugar naquele navio de cruzeiro, exceto nas cabines, que é justamente para onde estamos chegando. Algumas coisas intrigantes são justamente onde acontecem. Como você disse, Chris, isso não costuma ocorrer em navios de cruzeiro, especialmente esconder o corpo. E você sabe a possível paixão que está surgindo entre o meio-irmão e a vítima. Você sabe, tudo isso contribui para esse tipo de crime cinematográfico que aconteceu nesse navio de cruzeiro. Mas eu acho que, sabe, quanto mais eles estabelecerem uma linha do tempo, isso vai ser muito importante. E você pensa em todos os vídeos aos quais o FBI tem acesso, se a Carnival entregou todos eles só para seguir, sabe, esse meio-irmão. Vamos observar o que ocorre em caso de acusação oficial. Anna Kepner, quero dizer, tenho certeza, além de estar em uma cabine, é possível ver todos os passos e interações deles durante os 6 dias no navio de cruzeiro. Mas sabendo que, supostamente, ela foi encontrada debaixo de uma cama, em uma cabine onde não há câmera, e você sabe, talvez até veja o meio-irmão que está dividindo o quarto com ela. Você o vê entrando, talvez o veja saindo. Mas como montar a linha do tempo do que ocorreu em um local sem câmeras, do que exatamente aconteceu quando ela morreu?
Bem, essa é a parte boa, como eu acabei de dizer. Você tem as entradas nos corredores de uma parte específica daquele navio. Então você pode determinar muito bem a última vez que ela entra naquele quarto e não sai, quem está lá dentro com ela. Você também pode verificar, acho que as chaves agora são todas elétricas e eletrônicas também. Então agora você pode identificar exatamente quem está acessando aquele quarto em determinado momento. Então a linha do tempo pode ser estabelecida muito bem, apenas com as próprias câmeras de vídeo, sobre as testemunhas quando os pais a viram pela última vez. Sabe, ela não estava se sentindo bem quando eles jantaram e voltou para o quarto. Então, esse é um ponto de partida para a última vez que alguém pode tê-la visto, até a última vez que alguém saiu daquele quarto além dela. As pessoas que estavam com ela, supostamente no navio, a madrasta dela, Chantel Hudson, está travando a batalha pela guarda, onde surgem questões sobre as circunstâncias do cruzeiro de 6 dias em que estavam. O atual marido dela, Chris Kepner, é o pai biológico da Ana. Ele não falou muito com a mídia, mas pode testemunhar em uma audiência que está por vir relacionada à sua atual esposa. E então, os dois enteados e Anna Kepner. Quão importantes são os vídeos? Não apenas talvez dos momentos finais em que ela entra em um quarto e então, talvez aquele meio-irmão. Com base no que foi especulado, ele entra no quarto. Qual é o papel dos vídeos de qualquer tipo de interação que eles tiveram naquele navio durante os 6 dias em que estiveram no mar? Como isso poderia influenciar uma investigação? Isso é importante, pois além dos depoimentos das testemunhas, todos serão entrevistados, inclusive outros do navio. Quem teve contato com ela, sabe, os vídeos são ótimos, mas você precisa dos depoimentos que corroborem esses vídeos. Então, se houver um vídeo dos dois interagindo e talvez discutindo ou algo assim, e alguém realmente falar sobre isso, isso é importante. Então você sempre quer, sabe, depoimentos de testemunhas para acompanhar as evidências em vídeo que você tem, porque isso simplesmente fortalece o caso. Quando, esse indivíduo for acusado... Sabendo que agora, a pessoa que você conhece no tribunal, os pais o chamaram de suspeito. Ele tem 16 anos, é considerado menor de idade, um adolescente. Que tipo de acesso os investigadores têm a ele para interrogá-lo sobre o que pode ter acontecido a bordo? Sim, os pais precisam estar presentes e consentir com a entrevista. Você sabe, não entrevista um menor sem responsável presente. Então os pais vão ter que ser notificados. Se eles tiverem um advogado que possa estar representando esse indivíduo, ele também vai ter que ser notificado. Então não é tão simples quanto ir até ele e falar com ele. Existe todo um procedimento em relação à política, quando e até mesmo se você pode falar com esse menor. E se o menor quiser falar, cabe aos pais decidir quando a entrevista começa e quando a entrevista termina. Com certeza, ele pode falar o quanto quiser, mas está sob responsabilidade dos pais. Então ele pode começar a falar sem parar. Se os pais mandarem calar, ele obedece, mas ainda assim tudo está ali. Então, você sabe, declarações por escrito vão ser feitas com base nas observações durante a entrevista, sabe? Então tudo depende do que é dito, de como é dito, sabe? E de quem está naquela sala naquele momento. E eu conheço a mãe dele. Nessa audiência de custódia, ela falou e disse que ele tem uma consulta com o psiquiatra no mês que vem, o que abre espaço para especulações de que há algum tipo de problema de saúde mental acontecendo ali. Como investigador, como você, quão difícil é conseguir acesso para entender que tipo de conversas ele pode ter tido com um psiquiatra ou qualquer tipo de tratamento que ele tenha recebido relacionado a questões de saúde mental. Sim, essas são difíceis devido à confidencialidade. Essas informações vão ser difíceis de conseguir, mas se o psiquiatra estiver disposto, sabe, a conversar com os investigadores sobre o que estava acontecendo e o que foi dito, talvez não contar toda a história sobre o tratamento dele, isso é uma coisa. Será só uma série de perguntas que o psiquiatra pode responder. Talvez nem o psicólogo, mas sim o psiquiatra. Você pode conversar com os pais sobre o tratamento geral e o motivo da consulta com esse profissional. Sabe, tudo isso não é confidencial. É só para entender os motivos desse processo estar acontecendo na vida dele. O horário da morte de Anna Kepner, e isso acabou de ser. Não sabemos a causa da morte dela e o FBI nem confirmou se foi assassinato.
Eles disseram apenas que investigam. O médico legista do condado de Miami-Dade registrou às 11h17 da manhã de sexta, 7 de novembro, quando você lista uma causa de morte. Quando um médico legista faz isso, isso significa o momento em que o corpo foi encontrado? Ou estamos falando especificamente que eles, de alguma forma, determinaram que aquele foi o momento em que ela morreu? Isso vai ser interessante porque eu nunca ouvi um horário tão preciso quando se trata do momento da morte. Sabe, 11h17. Sempre que, sabe, eu estava envolvido em uma investigação de homicídio, era entre 2 e 4, sabe, 5 e 10, algo assim. Ser tão específico será interessante para entender como e por que chegaram a isso. Sabe, agora, como todo mundo está sendo tão discreto e quieto sobre isso, a gente não sabe exatamente o que o FBI tem. Eles podem ter uma montanha de informações e evidências que ainda não estão prontos para divulgar. Tudo isso vai aparecer depois. Pode haver algo específico sobre por que aquele momento surgiu que descobriremos depois. Ainda não sabemos a causa da morte dela e aguardamos o laudo final da autópsia, que não foi divulgado. A toxicologia ainda não foi divulgada pelo FBI, mas o corpo dela já foi entregue à funerária, onde foi realizada a celebração de sua vida, de acordo com alguns veículos de mídia locais. Penso que, se tivesse sido uma facada, a funerária, seria possível perceber que foi esse o ataque e talvez a causa da morte? Se for algo tão óbvio assim, diferente de uma possível overdose, e estou falando de forma mais geral aqui, o FBI demoraria para liberar o corpo para a funerária se fosse algo que, só de olhar, qualquer pessoa conseguiria ver e dizer: ok, essa foi a causa da morte. Foi assim que a pessoa faleceu? Se a autópsia terminou e os relatórios estão sendo feitos, não há razão para reter o corpo. Sabe, o principal motivo é garantir que a autópsia seja feita completamente, que esteja concluída e finalizada e que uma determinação esteja a caminho. Sabe, eles podem ter uma teoria sobre como ela morreu e, nesse caso, esse será o foco deles assim que a autópsia começar. Seja, digamos, em um estrangulamento onde há marcas de ligadura, onde há algo ao redor do pescoço que os levaria a pensar que essa foi a causa da morte. Eles vão analisar isso e depois continuar com o restante da autópsia que precisa ser feita. Eu não acho que houve qualquer outro trauma como uma facada. Acho que isso já teria vindo à tona, além do que teria que ser feito naquele camarote com uma cena de crime assim. Você sabe, facadas causam sangue, manchas e respingos. Acho que teria sido uma cena de crime bem diferente se isso tivesse ocorrido. Outra coisa que sigo notando é que o barco retorna desse navio vindo do México. Acho que era de volta ao sul da Flórida, Miami. O corpo dela foi encontrado em 7 de novembro, mas o navio só voltou no dia 8. Isso impacta a cena do crime de alguma forma? Quero dizer, isso é uma investigação criminal. Então, acho que podemos chamar de cena do crime. Isso impacta a cena do crime. Você ainda não tem investigadores a bordo do navio e meio que só precisa isolar a área. Ainda existe a preocupação de que alguma evidência possa desaparecer nas 24 horas em que o navio ainda está voltando para o porto? Sim, o lado bom disso, do ponto de vista da aplicação da lei, é que é uma cena de crime interna. Então, basicamente, tudo o que você precisa fazer é fechar a porta, sabe? E colocar um dos oficiais de segurança designados para aquele navio na frente dela. Se eles fazem turnos ou algo assim. Mas é uma coisa boa do ponto de vista investigativo, que seja dentro. Porque, como eu disse, tudo o que você está fazendo é fechar a porta e garantir que ninguém entre lá. E isso está preservando a cena do crime. O que você acha das histórias que estão saindo agora sobre isso? Que é alegado que esse meio-irmão, que ele tinha uma paixão pela Anna Kepner. Essa é uma família mista, então não são parentes de sangue. Mas ele estava, digamos, obcecado por ela. Eu sei que famílias mistas têm dinâmicas próprias, mas nos casos que você viu, o que mais te chama a atenção? Bem, a única coisa em que eu inicialmente e totalmente focaria para começar isso é nas redes sociais. Sabe, quando você tem esse tipo de, vamos supor que seja verdade, e você tem esse tipo de fascinação por alguém, especialmente nessa idade tão jovem, é muito difícil guardar isso só para você.
Então, analisando postagens em redes sociais, escritos, diários, livros, qualquer coisa relacionada à vida desse jovem, eu estaria olhando, porque muito provavelmente ele expressou esses sentimentos em algum lugar, seja nas redes sociais, em um livro ou algo assim. Então é isso que eu estaria analisando, além de entrevistas e depoimentos de outras pessoas envolvendo essas duas pessoas. O que foi dito, tio? Ele já falou com ela, comentou com mais alguém sobre ela? Então, tudo isso vai ser abordado quando você começar essa linha da investigação. E isso também é interessante. Acho interessante que, se for assassinato em navio de cruzeiro, agora é o governo federal processando alguém. Se isso tivesse ocorrido em um hotel em Brickell, Miami, a polícia de Miami ou o xerife do condado de Miami-Dade cuidaria do caso. E você está falando de um caso estadual na Flórida. Como a investigação e, potencialmente, a acusação diferem quando estamos falando do governo federal em comparação com um departamento de polícia local. Sim, bem, por estar em um navio de cruzeiro é considerado águas internacionais que são cobertas, que são de responsabilidade do FBI. E o FBI tem uma equipe específica que cuida de crimes em navios de cruzeiro. É uma das equipes que eu conhecia, eu não fazia parte dela, mas eu conhecia quando estava na Força Tarefa, e eles cuidam de todos esses crimes. A diferença é que você está lidando com duas linhas diferentes do sistema de justiça criminal. Você está lidando com o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América, pois o caso deve ir para a esfera federal devido ao local do ocorrido. E se tivesse acontecido apenas em um hotel, como você disse, seria o escritório do promotor local e a polícia local que cuidariam disso. E vamos ver como esse caso se desenrola. Sabe, muita coisa que estamos aprendendo nessa audiência de custódia, que até agora não tinha nada a ver com o caso, está muito conectada. Vamos aguardar a declaração do FBI quando estiverem prontos. O ex-detetive de Nova York, Tom Smith, co-apresentador do podcast Gold Shields. É ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Sempre um prazer, Chris. Obrigado. Encerramos o On The Case do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.